No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, dando sequência a uma série de entrevistas muito importantes com toda a equipe, né? São em torno de 400 pesquisadores em todo o Brasil, do Observatório das Metrópoles, com INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. E aqui estamos na sequência de entrevistas, né, sobre o Observatório das Metrópoles nas eleições, tentando mostrar que um outro futuro é possível. E a temática que nós trazemos hoje é moradia e políticas habitacionais. É o tema que nós vamos tratar hoje com três professores. Temos aqui a professora Sara França, que é do Núcleo da Região Metropolitana de Aracaju, professora Latussa Laranja, lá da Universidade Federal de Vitória do Espírito Santo, núcleo da região metropolitana lá, dessa região, e também conosco o professor Renato Pequeno, lá da Universidade Federal do Ceará, do núcleo da região metropolitana de Fortaleza. Com eles, vamos tratar aqui desse tema tão importante. Eu já inicio dando bom dia, né, com as suas, com muito prazer recebendo, começando pelas damas, né, professora Sara França, lá de Aracaju, bem-vindo ao nosso programa, e já começo com a pergunta para você responder, né? Que reflexão você faz sobre a situação de moradias precárias nas regiões metropolitanas, que é uma realidade não só na sua região metropolitana, mas em várias partes do Brasil? Bom, obrigada pelo espaço, né? É um tema extremamente importante que a gente precisa debater, né? Colocar essa questão da habitação no centro do debate, né? E o cenário dessa precarização da moradia é assustador, né? Aqui na região metropolitana de Aracaju, por exemplo, a gente tem uma concentração muito grande de assentamentos precários nas franjas desses municípios, né? Então, em função da falta de acesso a essa moradia digna e dotada de serviços e equipamentos públicos, essa classe trabalhadora foi sendo empurrada para as margens de rios, para as margens de mangues, para as margens de morros, em costas de morros, em áreas de risco, sem garantia de segurança, vivendo em péssimas condições, né? Aqui em Sergipe a gente tem, conforme as informações do IBGE, né, para 2019, cerca de 203 aglomerados subnormais, né, hoje intitulados favelas e comunidades urbanas, né, o que totaliza cerca de 53 mil domicílios. Para a gente ter ideia da proporção da região metropolitana nesse contexto, são 161 aglomerados subnormais, né, favelas, comunidades urbanas, o que Muito totaliza expressivo, né? 49 mil. Né? Então, a gente tem um número muito grande concentrado na região metropolitana. Né? Na Sem dúvida. capital, a gente tem aí 95 favelas e comunidades urbanas, demonstrando a força, né, da centralidade da metrópole no contexto estadual. Né? Então, carece, sem dúvida, de um olhar central, né, da política habitacional nesse diálogo, não apenas na região metropolitana, mas todo o país. Perfeito, até porque, né, na situação em que se encontra hoje, sobretudo as favelas e essas formas de habitação, né, esse problema habitacional no Brasil e principalmente nas regiões metropolitanas, não se pode pensar em habitação sem se pensar na solução conjunta de problemas, porque a habitação está ligada ao trabalho, né? Muito bem. Eu gostaria de ouvir também dar as boas-vindas à professora Latussa Laranja, lá da Universidade Federal em Vitória, no Espírito Santo. Um abraço aos meus amigos e minhas amigas lá em Espírito Santo. E eu peço um comentário seu, professor, inicialmente, sobre a questão, né, de como se relaciona essa questão da política habitacional que nós estamos abordando, como ela sendo encarada como um interesse comum nessa região metropolitana. Ou seja, né, você não pode pensar apenas na solução desse tipo de problema para o seu município, até porque ele não está isolado em toda a região, né? Ele está completamente conectado, né, professora?
Obrigada, Robson, obrigada pela pergunta. Quero agradecer a oportunidade, o espaço e agradecer a companhia também, né, professora Saro, professor Renato. Bom, de fato, acho que a gente não tem como desvencilhar a questão da habitação e da habitação de interesse social e as condições de moradia de uma questão metropolitana. A gente até encontra essas discussões no sentido de municípios querendo afastar os empreendimentos, que são empreendimentos voltados para habitação de interesse social, para outros municípios. Mas quando a região metropolitana tem um nível de integração muito alto, como é o caso de Vitória, principalmente para os 5 municípios conurbados, aí eu peço licença aqui para fazer uma descrição muito rápida. A região metropolitana de Vitória é formada por 7 municípios. Então, a gente pode falar apenas 7 municípios, né? Porque há regiões metropolitanas com problemas muito maiores. E Isso. A desses maioria das 7, outras regiões tem uma quantidade bem maior, né? bem maior. Inclusive por questões políticas, né? Sim, sim, a Menos gente, técnicas. mesmo nos 7 municípios, a gente também vai encontrar algumas questões que são relacionadas a outras políticas públicas e vantagens que eram trazidas se você tivesse inserido a região metropolitana. Mas a nossa região metropolitana de Vitória, a gente chama de Grande Vitória, porque como historicamente ela é chamada, ela tem 5 municípios conurbados, totalmente conurbados. E é muito comum, Conurbados como é quando eles estão juntos, colados, né? perfeito, e são quando eles formam uma única cidade, o tecido urbano, a sequência de vias, você não percebe quando você sai de um município e entra em um desses outros É como uma 4 municípios. uma coxa de retalhos, né? Tem vários quadradinhos, é Perfeito. como se cada um fosse uma cidade, mas eles formam uma única coxa, né? Isso, eles funcionam como uma única cidade, né? Funcionam, Então, né? Isso. é muito comum, portanto, que as pessoas estudem, trabalhem e morem em 3 municípios, às vezes. Em Vitória é muito comum. Claro que Vitória, capital, concentra as melhores condições de renda, de infraestrutura, historicamente isso é muito bem debatido e colocado, mas, portanto, ela também concentra, e para a gente trazer um pouco da nossa conversa para a análise do observatório, ela concentra aquelas faixas das camadas de maior prestígio. Então, as pessoas que moram em Vitória são pessoas que conseguem morar em Vitória em função do preço do metro quadrado, em função dessa ausência dessa política de desenvolvimento que seja de uma forma mais agregada. Então, voltando à região metropolitana, se a gente não entender que essa cidade inteira funciona como um único município, a gente vai estar sempre trazendo questões de segregação e questões que vão certamente onerar aquelas faixas da população com menor capacidade de escolha, ou seja, numa situação em que você precisa morar, você não pode escolher as melhores localizações, onde estão as melhores infraestruturas, a gente tem 2 opções. Ou a gente trata na política de desenvolvimento urbano, na política urbana, de alguma maneira levar essa infraestrutura, essa garantia de qualidade de vida, muitas vezes ligada a condições de mobilidade, para toda essa colcha de retalhos formada aí pelos diferentes municípios, como você muito bem coloca, Robson, ou a gente vai trabalhar internamente, como é o que costuma acontecer, com os aspectos não positivos dessa diferenciação, dessa segregação, que não é Perfeito. uma segregação de fato escolhida. Então, se a gente tratar isso metropolitanamente, a gente consegue encontrar, talvez, formas de monitorar e formas de trabalhar o uso e o preço do solo, né? Porque o uso, o planejamento, isso tudo vai se refletir nas condições e nas ferramentas que nós temos para incidir sobre haver espaço metropolitano para o cidadão metropolitano morar com atenção à sua qualidade de vida em toda a Perfeito. RMGV. Muito bem. E eu já gostaria de ouvir o professor Renato Pequeno, né, lá da Universidade Federal do Ceará, né, lá em Fortaleza, vizinho, o estado do Ceará, vizinho ao meu estado, Rio Grande do Norte, eu que sou lá da cidade de Natal. Mas só lembrando a quem nos acompanha, né, que estamos nessa sequência de entrevistas apontando, além de problemas que estão sendo mostrados em relação às regiões metropolitanas em todo o Brasil, apontando possíveis caminhos que nos levem a soluções, né, para que tudo isso seja discutido nessas eleições 2024 por candidatos
ou para quem já está no mandato de vereador ou de prefeito. Professor Renato, e uma pergunta que te faço agora é o seguinte, né? Como, né, e essa questão está relacionada ao que as duas professoras já falaram, né? Qual é o impacto, por exemplo, da construção de grandes conjuntos habitacionais na periferia? Algo que, inclusive, foi muito presente, inclusive, desde o período, e especialmente no período da ditadura militar, né? Grandes conjuntos afastados do centro principal da cidade. Então, ainda hoje, né, que tipo de impacto essa situação causa quando esse tipo de política é adotada? Bom dia, Robson. Bom dia, Latussa, Sara. Um prazer estar aqui com vocês discutindo um tema tão relevante, tão importante, como o Robson já comentou aí. A gente está aí diante de um tema, uma questão verdadeiramente histórica, né? A gente lida com um problema do passado e que, apesar de tantos estudos, ele prossegue, ele permanece, né? Assim, uma das coisas interessantes no Observatório das Metrópoles é que a gente realiza uma pesquisa em rede. Então, é muito interessante que questões em Fortaleza são muito semelhantes às questões em Aracaju, em Vitória, em Natal, em São Paulo, Porto Alegre, Belém. A Curitiba, gente vê que são todo mundo. problemas que, apesar das especificidades regionais, esses problemas eles se repetem, né? A gente vê que em determinadas regiões metropolitanas, ele vai ter uma maior gravidade em função de especificidades geográficas locais, mas que, na verdade, são problemas comuns, né? Então, do mesmo jeito que eu e o Robson, Latussa e Sara desfrutamos de belas praias, a gente também tem essa carga, né, desse problema habitacional que está Claro. muito associado a essas más condições de localização, né? Então, os problemas ocorridos nos anos 60, 70, início dos anos 80, com os grandes conjuntos do BNH, eles vieram Isso. se reproduzir, eles se repetiram nos anos 2010 como resultados do programa Minha Casa Minha Vida, especialmente na sua segunda fase, quando grandes conjuntos habitacionais foram construídos nas periferias. E, no caso, a gente teve aqui em Fortaleza a construção de grandes conjuntos, tratando-se de uma política que era implementada pelo município, uma política implementada no âmbito do poder local. A gente teve a construção desses grandes conjuntos que, para que a gente tenha uma ideia, eles representam aqui em Fortaleza quase 25 mil unidades habitacionais. Isso significa, gente, isso é praticamente o sexto município do estado do Ceará. Só que, como a gente sempre fala, foi um programa que dizia Minha Casa Minha Vida, mas a gente sempre perguntava cadê a minha cidade? Se É. produzia moradia, muitas vezes sem equipamento, quase sempre sem os devidos E equipamentos a vida não sociais. acontece só dentro de casa, acontece na cidade, né, Exatamente. professor? Exatamente. E a casa também, ela não é mais apenas um espaço de moradia, né? Então, a gente tem essa condição de um amplo deslocamento de população que houve para esses grandes conjuntos periféricos, grandes conjuntos desprovidos de infraestrutura, onde o Estado permanece ausente. O Estado esteve presente na hora de viabilizar a sua contratação, atendendo, no caso, a muitas pressões que vieram da parte do Sindicato da Construção Civil, né, com aquela máxima que sempre falavam: conjuntos habitacionais, nós precisamos de escala e celeridade, quer dizer, rápido e muito. Então, para o ganho ser É a maior, própria lógica capitalista aplicada à construção de habitação, né? exatamente. Então, a gente teve aqui em Fortaleza a construção Opa, essas 25 mil unidades, que inclusive estão sendo reveladas agora pelos dados do último censo, esses últimos dados que saíram de população e domicílio, que a gente percebe que Fortaleza é o quarto município do Brasil em população. Tá? É o município mais denso do Brasil.
Mas, ao mesmo tempo, é, ele passou do quinto para o quarto, mas ele diminuiu a população. E alguns poucos bairros em Fortaleza teve crescimento. Tem bairros aqui, gente, que é um bairro que teve mais de 1.300% de crescimento. Um bairro periférico precário no acesso às infraestruturas, sem equipamentos sociais. Infraestrutura que se pensar também em saneamento, escolas para as pessoas que vão estudar, morar e estudar na região, postos de Mobilidade, saúde, condições de equipamentos mobilidade. comunitários como praças esportivas, né, praças Então, para passear, né? são bairros onde as pessoas que lá moram, ou que lá já moravam, levam entre 1 e 2 horas por dia apenas para ir ao trabalho, ou seja, são 4 horas por dia para Impressionante. alguns, e esse bairro ele tem a sua população multiplicada, certo? Em 13 vezes, por conta da localização de um conjunto. E todos esses conjuntos posicionados no mesmo setor da cidade, que hoje em dia convive com o problema da ausência do Estado. E aí se pensa também, né, na hora que você constrói uma quantidade grande de habitações em um lugar, você também tem que pensar em levar água, levar energia, levar outras formas, né, de estrutura também para esse lugar. E muitas vezes isso não acontece e As, diversos problemas são desdobrados dessa situação, né, professor? no caso, Eu, Robson, no caso, só para complementar isso que você está falando, as infraestruturas básicas, elas são implementadas, tá? Abastecimento sim, d'água, rede de saneamento, são feitas até unidades descentralizadas de esgoto, energia, mas o grave problema são as condições de inserção urbana. hum, Porque as populações, essas famílias, elas são deslocadas e elas passam a enfrentar o drama diário de uma segregação imposta e involuntária, tá certo? Morar em lugares que isso. você não tem acesso a equipamentos, distante das centralidades e muito longe do emprego. Onde você morava ficou muito caro e você teve que sair daquela região à força, né? Sim. Muito bem. É, eu quero ouvir a professora Sara França, lá de Aracaju, né, do núcleo da região metropolitana, dessa região, sobre, professora, numa continuidade desse assunto abordado pelo professor Renato Pequeno, que seria a questão da relação entre a política habitacional e a periferização do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, você tem, como falamos anteriormente, né, um programa habitacional voltado para um perfil específico de pessoas que vão adquirir aqueles ou ser beneficiárias daqueles imóveis, mas ele muitas vezes é jogado para a periferia. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, professora. Bom, a gente precisa retomar, né, a criação do Minha Casa Minha Vida, né, que foi a partir do Ministério da Casa Civil, né, apesar de nos seus objetivos estarem declarados a redução do déficit habitacional, mas também foi declarado que era uma política econômica para superar uma crise que a gente vivia nos anos 2008, né? Então, é importante a gente partir desse pressuposto, né? Porque é uma política habitacional que atende os interesses capitalistas do mercado, ou seja, fornece bases, fornece subsídios para a reprodução do capital, né? Essa lógica de inserir empreendimentos de grande escala, né, que é uma lógica de padronização dos projetos, é uma lógica de reproduzir conceitos, inclusive, da classe média, né, de fechamento de moradias multifamiliares, né? Como chama o meu professor e orientador do doutorado na Universidade de Brasília, os enclaves fortificados, né? Isso, os enclaves Tiago fortificados. Trindade.
né? Trazendo também despesas mensais para essa classe trabalhadora, né? Que tem que pagar o condomínio, né? Mensal, traz uma série de problemas, né? Então, esse entrelaçamento, né? Do Estado e do capital imobiliário trouxe, sem dúvida, uma periferização da moradia em função da busca por terras de menor valor para que essas construtoras obtivessem maior volume de lucratividade, né? Isso trouxe sérios problemas, né? Como o professor Renato Pequeno já tão bem colocou, a questão extremamente importante, né? Ampliando os deslocamentos e os gastos mensais por deslocamento, o Sim, estresse, né? Que essas famílias passam a viver no trânsito, né? Mas também o acesso às oportunidades urbanas, né? Esses conjuntos que muitas vezes multiplicam, né, a quantidade de domicílios existentes naquela região, estão associados à falta de postos de saúde, falta de creches, né? Então, os conjuntos, esses empreendimentos, muitas vezes verticais, né, e fechados, modificam o contexto daquela área, trazendo a exemplo de Aracaju, né, intensos conflitos sociais e ambientais, né, em função da ausência do saneamento básico que não chega, né, isso. concomitantemente a essa inserção e traz uma série de problemas, né? E aí a gente ouve, Robson, nesse tempo que inicia de período de chuvas aqui na nossa região metropolitana, que a culpa dos alagamentos que decorrem da impermeabilização do solo e da ausência, né, de um sistema de drenagem, a culpa é da chuva, né? A culpa é de São Pedro, né? E aí a gente vê um cenário problemático, né, para essas Podemos famílias até que dizer que são ocupam esses. alagamentos planejados, né, professora? Porque eles passam por uma forma, entre aspas, de planejamento urbano que dão esse formato, esse tipo de cidade e que gera esse tipo de problema, né? É, Isso, uma, sim, uma lógica de planejamento urbano, Robson, que não atende a todos, né? Atende e é protagonizada pelo interesse do mercado imobiliário. perfeito. Vamos seguir. O nosso tempo passa rápido. Quando o assunto é bom, passa mais rápido É, ainda. Ouvi agora a professora Latussa, lá da Universidade Federal do Espírito Santo, professora. Quando a gente pensa nessa questão, né, de habitação social, né, como é que esse debate, né, ele pode estar presente nessas eleições de 2024? Vamos ter eleições para vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas. Tem gente que vai disputar mandato, tem gente que vai tentar a reeleição. Então, eu queria te ouvir como é que tudo isso que a gente está discutindo pode caber dentro das discussões nessas eleições de 2024? Obrigada pela pergunta, excelente provocação. Acho que os professores já deram alguns indícios, né? Por exemplo, acho que a gente está tratando do município, a gente sabe do quanto o município é capaz, mas a gente também sabe da quantidade de atribuições dos municípios e como vou voltar à sua coxa de retalhos, e como cada retalho que é um município não faz sozinho uma colcha. Então, para resolver o frio, tem que estar todo mundo junto e unido. No entanto, dando foco para a tua pergunta, há muito que os municípios podem sim fazer. Por exemplo, a regularização de favelas, que não é uma regularização fictícia, né? A gente está falando de uma complementação de infraestruturas, a gente está falando de uma Não é só complementação. o papel com o título de terra, né, daquele espaço daquela Não habitação. mesmo, não mesmo, embora esse seja totalmente um outro assunto, né? Isso pode gerar, inclusive, um deslocamento dessas pessoas, né? A partir da entrada nesse mercado de qualquer maneira. Mas a complementação das infraestruturas, o foco na qualidade de vida, a gente tem algum exemplo de Vitória durante muito tempo, um programa grande de melhoria dessas condições habitacionais, no que a gente teve aqui o chamado Projeto Terra, o Projeto Terra Mais Igual, nos anos subsequentes. Então, isso é uma coisa que está a cargo da administração municipal, e a gente vai falar tanto de Câmara de Vereadores com a aprovação de regulamentos e normas, mas também do Executivo.
Isso é uma coisa que pode ser feita, mas para falar de oportunidades de novas moradias, alguma coisa que a gente minimamente vai trabalhar na necessidade de novas moradias, a gente podia pensar também, pegando um gancho com o que o professor Renato nos coloca, se a gente imaginar que o município, em sua escala de competências e sua atribuição, ele pode trabalhar pensando nessa constituição de programas habitacionais que sejam de fato voltados à diminuição de algum tipo de déficit, vamos recortar bem esse déficit habitacional, explicando essa ausência de moradias, né, um déficit é uma falta quantitativa de moradias para abrigamento das famílias. A gente pode pensar em políticas que sejam talvez rápidas, talvez então céleres, mas que não sejam em quantidade. A gente pode pensar dentro de cada malha, dentro de cada município, quais são as possibilidades de inserção a partir, inclusive, do uso de prédios que são prédios públicos ou de terrenos públicos, mas também do uso de alguns instrumentos que estão lá no Estatuto da Cidade e que podem integrar os planos diretores municipais, que, portanto, estão a cargo dos municípios, para que a gente efetivamente coloque à disposição do próprio município, ou de pequenos empreendedores, áreas que estejam com débitos municipais. Né? A gente fala Perfeito. muito do IPTU progressivo no tempo, que a gente gostaria de ver mais aplicados. Então, para essas eleições, a gente tem uma cartilha enorme de possibilidades que os candidatos e depois eleitos podem lançar mão para fazer a diferença E as pessoas podem nos achar, seus por exemplo, territórios. informações preciosas no site do Observatório das Metrópoles, né? Você vai lá, Preciosas. bota lá no site de busca Observatório das Metrópoles, né? Propostas, por exemplo, ou cartilhas, ou livros, ou artigos. Você vai encontrar os mais diversos em Preciosas. diversas áreas que pode se utilizar você como candidato ou candidato, pré-candidato ou pré-candidata, ou mesmo você como cidadão ou cidadã que quer acompanhar as discussões eleitorais, você pode achar tudo isso lá no site do Observatório das Metrópoles.net. Para Professor, complementar, para complementar, Robson, a gente também tem muita informação relativa ao Espírito Santo e à região metropolitana da Grande Vitória no site do Instituto Jones dos Santos Neves, que é uma autarquia que vai comemorar, se tudo der certo, 50 anos, é uma autarquia pública estadual, que foi criada maravilha. junto com a metropolização. Então, tem muita coisa lá. Se os prefeitos quiserem olhar com uma lupa e olhar dentro do seu território, bom, eu tenho um terreno aqui, eu tenho uma edificação ali, você não vai resolver o déficit completo que no Espírito Santo, segundo os dados do Cade Único, calculados pelo Instituto Jones, está em torno de 100 mil unidades habitacionais a necessidade. Claro que a gente teve aí uma leitura de um impacto pós-pandêmico também, mas você Isso. pode trabalhar em pequenas inserções e não em grandes tacadas e não levando contingentes que equivalem a municípios inteiros para as franjas das nossas cidades. Muito bem. Professor Renato Pequeno, lá da Universidade Federal do Ceará, né, lá de Fortaleza. Queria te ouvir sobre esse tema, né, de programas de urbanização de favelas. Eles cabem nessas discussões das eleições de 2024? Dentro desse tema, né, o que seria mais importante para que prefeitos, vereadores e candidatas discutissem nessas eleições? Então, Robson, cabe cada vez mais, e a questão da urbanização de favela, ela já não é um problema, inclusive, restrito às capitais, nem mesmo às regiões metropolitanas, né? Assim, é um problema que, em termos de desafio para as nossas cidades, ele se expande pelo Brasil afora. Na região metropolitana de Fortaleza, dos 19 municípios, já são pelo menos 12 que são municípios favelizados. Nossa, Fortaleza, pra você ter uma ideia, Fortaleza tem 40 dados de 2012, dados oficiais. Fortaleza tem 41% da sua população vivendo nos chamados assentamentos urbanos precários. Isso significa que 41% da população de Fortaleza vive em 10% do seu território. Então, é o tipo de questão que nos revela como a cidade é desigual no acesso à terra. E a gente tem aqui, assim, nós fizemos um trabalho no Observatório das Metrópoles,
que foi um estudo sobre a trajetória das políticas habitacionais voltadas para a favela. Tá? Então, para o caso aqui de Fortaleza, a gente tem uma situação em que, desde os anos 70, a regra, na hora de urbanizar a favela, é remover e deslocar para a periferia. Então, são raros os casos, e quando eles existem, são alguns bem recentes, em que, ao invés de remover, que ao invés de urbanizar a área, quer dizer, ao invés de garantir boas conexões de acesso às redes de abastecimento d'água, saneamento básico, drenagem, contenção de áreas de risco, boas condições de Ao pavimentação. invés disso, empurra essas pessoas para bem longe, né? Essas famílias elas são removidas, elas são deslocadas para aqueles mesmos conjuntos que eu falei aqui no início. Então, são verdadeiros depósitos de gente, depósitos de muitas famílias excluídas, ao invés de se realizar, que é isso que a gente acredita, assim, como um compromisso a ser assumido pelos candidatos, que as favelas elas sejam alvo de programas de urbanização. Urbanização que garanta a permanência naquelas áreas que a muito custo foram disputadas e que essas famílias elas resistem até hoje. Certo? Perfeito. Então, a gente tem uma situação aqui em Fortaleza que isso já faz parte da nossa história, essa situação de remoção e reassentamento. Mas, por outro lado, Fortaleza é uma cidade que a gente sempre diz, quem disser que não mora perto de uma favela, ou mora numa favela ou está mentindo. Porque é uma cidade completamente favelizada. Isso só revela como esse tema tem sido desconsiderado pelos gestores. Assim, são raros Verdade. as situações em que a gente teve uma verdadeira urbanização, e essa verdadeira urbanização é aquela que se preocupa com a permanência das Perfeito. famílias. Ou seja, para além das obras, a gente tem que ter um programa de geração de trabalho e renda. A gente tem que ter um programa de fortalecimento comunitário. Ou seja, a gente precisa também de um trabalho social. A gente precisa ter uma preocupação com a manutenção dos vínculos sociais daquelas famílias que foram historicamente construídos. Então, são muitas pessoas que dependem daquela localização para manter a sua fonte de renda. Muito Na hora bem. que eles são removidos, eles perdem a sua rede de contato. Perfeito. Bom, nosso tempo passa muito rápido, mas dá tempo ainda numa última rodada de uma maneira bem objetiva e já incluindo as despedidas de cada um e cada uma. Né? Eu agradeço a participação da professora Sara França, lá da região metropolitana de Aracaju, núcleo da região metropolitana, no Observatório das Metrópoles. E nas suas despedidas, professora, já respondendo à pergunta, né, como é que essa discussão que foi levantada pelo professor Renato, né, em relação à urbanização de favelas, nem melhorar essa questão da estrutura, como é que esse tema, na sua avaliação, né, pode ser transformado em programas? Como é que isso pode ser discutido nas eleições por candidatos e pré-candidatos a prefeitos e a vereadores e a vereadoras aí na sua cidade e, de maneira geral, no país todo? Robson, eu agradeço o espaço, né, e respondendo a pergunta, né, a provocação, né, eu acho que a gente tem que pensar alguns pontos, né, a retomada do instrumento de política urbana, que é o plano diretor, que se perdeu, né, no seu fundamento principal e com relação à política habitacional, né, a inserção e a efetivação do instrumento de AES, né, que são as áreas especiais de interesse social, que vão garantir um congelamento, né, dessas áreas para permanência, né, dessas famílias, para que elas não sejam disputadas, né, pelo mercado imobiliário. E aí que a gente olhe para essa política se baseando em um instrumento de planejamento, que é o Plano Local de Habitação de Interesse Social, que também acabou se perdendo, né, nos últimos anos. E um terceiro aspecto é encarar
o problema da habitação, não apenas com a necessidade de construção de novas moradias, né, que é o que a gente vem tentando, né, romper, né, isso, mas de urbanização dessas favelas, né, porque aí incorre em 3 pontos, né, a urbanização desses espaços, que como o professor Renato Pequeno tão bem explorou, né, tem inúmeras famílias que resistem a esses desafios, né, significa da garantia do acesso à terra urbanizada, a garantia de uma segurança de propriedade, né, através do instrumento da regularização fundiária e também a garantia do acesso às oportunidades urbanas, né, que é infraestrutura e inserção de equipamentos e serviços públicos, né, e também a Perfeito. questão da melhoria das condições habitacionais, né, com a ATIS, a Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social, que tem sido tão pouco trabalhada, apesar da gente já ter caminhado, né, um pouco nesse aspecto, mas a gente precisa sim colocar essa discussão no centro desses planos de governo que vão ser apresentados durante esse ano, né, durante o debate Sem político. dúvida. Obrigado, professora Sara. Com as despedidas agora, a Obrigada. professora Latussa, professora Latussa, lá da Universidade Federal do Espírito Santo, naquele núcleo da região metropolitana. E eu gostaria, né, lá do Observatório das Metrópoles, eu gostaria de te ouvir, junto com as suas despedidas, objetivamente, sobre a questão da ocupação, da monoocupação das residências, a ocupação com interesse só, né? Qual é a palavra apropriada que a gente utiliza para se referir a essa questão? Eu queria que você explicasse rapidamente para quem nos acompanha com as suas despedidas. Obrigada, Robson. Eu agradeço muito o espaço, acho que foi realmente um tempo muito rico e que passou muito rápido. A gente chama monofuncionalidade, que é você ter uma função, Monofuncionalidade. que é quando você tem uma única função, e eu acho que diversos aspectos negativos dessa monofuncionalidade, quando ela é imposta, então, quando é criada uma segregação, uma certa forma de guetificar essa população sem escolha, com uma única função, você segrega todos os mais pobres para as franjas da cidade onde não há oportunidades de emprego ou de criação de renda, ou muitas vezes as condições ambientais também não são as melhores, muitas vezes levando essa população a tempos de deslocamento, casa, trabalho, casa, estudo, que inviabilizam qualquer outro uso do cotidiano dessas pessoas que não seja a ida para o trabalho ou a busca do trabalho. Quem não tem trabalho e fica isolado nessas comunidades fica exatamente assim, isolado. Isso tem características, inclusive, acho que é importante a gente lembrar, quando a gente trata da habitação, a gente está tratando de pessoas. Então, como muito bem coloca a professora Sara, é uma multiplicidade de possibilidades e de agentes e de atores que têm que ser trazidos para essa conversa contra a monofuncionalidade, porque ela tem impactos na saúde que são evidentes quando a gente fala de saneamento, mas a gente também está falando de áreas que são pouco providas de parques e de áreas para lazer, então isso também tem um impacto enorme sobre a saúde mental dessas populações. Qualidade de Então, vida, né? a qualidade de vida, quando a gente fala assim muito genericamente, mas a gente pode estar tratando de uma situação de saúde que é incapacitante para as pessoas, né? A gente sabe que, por exemplo, as populações que estão muito nos altos dos morros, aqui em Vitória acontece, né? A gente tem ocupação nos morros, temos muitas áreas de preservação que foram ocupadas por essa necessidade de se morar e de se habitar, mas se você é mais idoso, se você tem um problema de mobilidade, você mora no topo de uma escadaria de centenas de degraus, você não vai conviver com mais ninguém, você não tem acesso a mais nada, se a gente não entender Isso. quais são as possibilidades disso. Então, a monofuncionalidade é isso, é ter uma única função, e a gente realmente acredita que isso é bastante nocivo, principalmente para esses que não escolheram esse isolamento monofuncional. A gente sabe de outras parcelas da sociedade que se autossegregam. Aí, de novo, para dizer essas parcelas que, por si mesmas, buscam espaços que são apenas da moradia daquele mesmo nível, daquele mesmo tipo de ocupação de moradores e de residentes. O ruim é quando isso é imposto, quando essa segregação acontece por falta de outras opções. Então, espero Perfeito. ter contribuído e agradeço muito. Obrigada. Obrigado, professora. Com as despedidas, o professor Renato Pequeno,
lá da Universidade Federal do Ceará, lá em núcleo da região metropolitana, no Observatório das Metrópoles, em Fortaleza. Eu queria que nas suas despedidas, professor, o senhor abordasse a seguinte questão, né? Como é que candidatos e candidatas a prefeitos, a vereadores e vereadoras, podem associar a política habitacional que nós discutimos aqui com a política urbana, ou seja, traduzindo isso em proposta de campanha, em ideias e possíveis soluções, o que é que a gente pode dizer para quem nos acompanha? Bom, Robson, isso tem sido um desafio também das nossas pesquisas aqui, porque eu trabalho no Laboratório de Estudos da Habitação, o LEAB, e a gente tem um foco na questão habitacional, mas a gente entende que não tem como resolver a questão da moradia sem resolver a questão do acesso à terra urbanizada, sem que haja uma democratização do acesso à terra urbanizada. É assim que a gente evita esse deslocamento para as periferias desassistidas. E é isso que a gente coloca como um desafio, né, para os gestores. A gente tem realizado estudos aqui, a gente tem as propostas, que, inclusive, no momento, a gente tem participado de debates a respeito da revisão do plano diretor de Fortaleza, e que esse é o momento, é um dos momentos em que a política urbana deve estar associada à política habitacional. Como Sara e Latussa falaram aqui, dessa questão de utilização dos instrumentos da política urbana, considerando as demandas habitacionais. Mas a gente também tem que ter uma preocupação que esses instrumentos não adianta nada eles ficarem no papel. Então, não adianta nada eu ter uma lei que diz Fortaleza tem ZEIS, tem Zona Especial de Interesse Social, de terrenos vazios para reassentar famílias e nenhum metro quadrado até hoje foi utilizado. Então, passaram-se 15 anos e essas ZEIS vazios não foram utilizadas para reassentar famílias ou para atender ao déficit habitacional dos mais pobres. Então, quando a gente fala de que seja promovida uma melhor articulação com a política urbana entre a política urbana e a habitacional, é que na política urbana eu tenha a presença de instrumentos de democratização do acesso à terra urbanizada, e são coisas que já foram realizadas em vários outros municípios no Brasil. O Brasil é uma referência para o mundo em termos de estratégias de garantia desse acesso. Então, é a partir dessa articulação que a gente vai poder ter uma política multiorientada, ou seja, os nossos problemas habitacionais, eles são cada vez mais diversos e complexos. Então, ele precisa dessa política multiorientada, universal no sentido de que atenda a diferentes faixas, que seja participativa, que seja transparente, tá certo? Que só assim a gente vai ter uma garantia de uma política verdadeira de enfrentamento, mas não adianta nada também se não houver recursos. Então, esse plano diretor ele precisa ser norteador do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei do orçamento anual. Só assim, com os conselhos, com os planos e com os recursos, que a gente vai poder ter verdadeiramente uma associação entre as políticas de maneira que a gente consiga reverter esse quadro de precariedades. Perfeito. Somando aí a participação cidadã, né, professor? Isso. E eu fico aqui assim, agradecendo a oportunidade, tá? E deixando aqui o convite para que vocês e os nossos assistentes, né, que eles venham conhecer essa outra Fortaleza. A Fortaleza, essa Fortaleza que tem periferias, mas que não são periferias apenas problemáticas. São periferias potentes, onde a gente vê uma série de estratégias que vêm sendo utilizadas pelos mais pobres, buscando a sua sobrevivência. Onde, na ausência do Estado, tá? na forma como as últimas gestões têm sido conduzidas, tão somente privilegiando as áreas
dos grupos mais favorecidos, a população busca se virar. Eu acho que as periferias das cidades brasileiras, elas nunca mereceram tanto um olhar maior, um melhor olhar, para que possam Perfeito. enxergar nelas muitas dessas soluções. Obrigado, professor. Por nada, que agradeço. Muito obrigado. Ficamos por aqui com o nosso programa Espaço Cidadão.